Olá, assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo, não se esqueça da loja assombrada.com.br. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ok? Então, vamos para o primeiro relato de hoje. Temos vários relatos curtinhos hoje. E o primeiro é este daqui. Doppelganger em consulta médica. Olá, Ana e assombrados, o meu nome é Fulana e gostaria de contar um caso sem explicação que me ocorreu no dia 5 de junho de 2024. Agora, 5 de junho? Mas nós não estamos em... Ah, foi ontem! Mas nós não estamos em junho ainda? Estamos sim! E foi ontem. Oh, então vamos lá. Aconteceu ontem, dia 5 de junho de 2024. Nossa, o tempo passa, né, senhor amado? Sou médica e trabalho há 2 anos em um centro de saúde na capital mineira. Atendo todos os dias no turno da tarde somente. Porém, nesse dia em questão, outros médicos do centro de saúde estavam em uma capacitação e eu precisei ir trabalhar pela manhã. Chamei por uma paciente, que aqui vou chamar de Paula Janaína Hamstein. Nome fictício, tá? Porém, é importante frisar a presença de um sobrenome em comum, tá? É só para ilustrar, é um nome fictício, é só para ilustrar que ela tinha um sobrenome em comum. Por exemplo, Paula Janaína Hamstein, tá? Bom, a paciente relatava dor epigástrica, diarreia e vômitos de início na noite anterior. Ou seja, no dia 4 de junho de 2024. Falou que era balconista de padaria e que outras colegas de trabalho estavam com os mesmos sintomas. Perguntei se tinha alergia a algum medicamento e ela relatou que tinha alergia a Plasil, medicamento. Mas agora que vem o sobrenatural. No prontuário da paciente constava uma consulta no dia anterior, às 5h50 da tarde, relatando os mesmos sintomas, porém com início no dia 3 de junho. Perguntei se ela havia consultado no dia anterior, né? E ela afirmou categoricamente que não. A consulta constava como teleconsulta, mas a médica que a atendeu nesta teleconsulta já havia trabalhado comigo nesse centro de saúde. Aí eu fiquei confusa e chamei a enfermeira para perguntar se aquela médica estava no posto no dia anterior. E ela relatou que não estava. Eu também não estava no posto na tarde anterior, pois estava na capacitação. Perguntamos se a paciente havia feito uma teleconsulta. E ela falou que nem sabia que isso existia na nossa cidade. Confesso que eu também não sabia que havia teleconsulta no SUS. A enfermeira também não sabia. Bom, a enfermeira também não sabia. Na consulta anterior constava os dados da paciente, nome completo, CPF, celular e e-mail. E todos estavam corretos, exceto o e-mail, que era... É só um exemplo, tá? Que era assim, tipo, paulajanaína207@algumacoisa.com, sabe? E ela não reconhecia como sendo dela esse e-mail. Na consulta anterior, a médica havia prescrito Plasil, mas a paciente afirmava ter alergia a esse medicamento. Na consulta anterior, constava que ela era atendente de padaria e ela realmente trabalha em padaria, mas como balconista. Tentamos ligar para a médica, mas ela não atendeu o telefone. Liberei a paciente com uma prescrição semelhante e com um atestado médico de 3 dias. Ficamos nos perguntando, por que outra pessoa se passaria por ela e pegaria um atestado no nome dela? Havia possibilidade de ser outra Paula Janaína com os mesmos sintomas? Mas e o sobrenome tão incomum? Não seria percebido pela médica no dia anterior? E os sintomas que se iniciaram, teoricamente, após a suposta consulta no dia anterior?
A paciente afirmava categoricamente não ter procurado atendimento no dia anterior e não ter conhecimento sobre teleconsultas no município. Seria um doppelganger? Outra Paula de outra dimensão que trabalha na mesma função e estaria com os mesmos sintomas? Mais tarde eu consegui falar com a médica que teria atendido na teleconsulta. E ela falou que se lembrava sim da consulta e dos sintomas da paciente. Foi online. Então não realizou conferência dos documentos, entendeu? Pediu uma foto da paciente para ver se lembrava da fisionomia. Mas eu já havia liberado para casa. Ela ficou de olhar se conseguia a gravação da consulta na prefeitura. Bom, de qualquer forma, ficam as dúvidas. Por que outra pessoa se passaria por ela e pegaria um atestado no nome dela? De que ia adiantar, né? Existe outra Paula Janaína Ramstein nessa cidade que também trabalha numa padaria e estava com os mesmos sintomas? Ou seria a mesma Paula de outra dimensão? Eu gostaria da opinião de vocês, Anne Assombrados. Abraços. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, olha, eu sei que, assim, é loucura não, é muito raro, mas existem uns negócios assim no mundo. Até tem um documentário que o Matheus estava vendo um pedaço, tá na Netflix, que são dos trigêmeos, não sei se vocês já viram. Eu não vi também, eu sou o Matheus que me falou mais ou menos a respeito. Eles foram se conhecendo, um conheceu o outro, não sei o que lá, e de repente eles são de fato trigêmeos, mas foram separados tipo ao nascimento. E aí um foi encontrando o outro e vendo que esse era igual àquele, que era igual àquele, e era assim, até o mesmo estilo de cabelo, mesmo, sabe? Então, assim, é uma coisa que é difícil de acontecer, de se encontrar e de tal, mas aconteceu. Aí eu vi um caso que eu não sei, também não posso afirmar se é verdade ou não, né? Porque a gente vê uns negócios no Instagram, mas hoje em dia você tem que ficar sempre com um pezinho atrás. Mas o caso seria o seguinte, um rapaz ligou para uma moça, ou tava falando com uma moça, e falou que ela era namorada dele. Mas o cara falou, não, ela é minha esposa. Ele falou, não, ela é minha namorada. Ele falou, não, ela é minha esposa. Aí ele chamou a esposa e falou, você conhece esse cara? Ela falou, não. Ele falou, você é minha namorada e não sei o quê. E ela falou, gente, aí ficou aquela confusão. Sei que no fim descobriram que ela tinha uma irmã gêmea, sabe? E elas não sabiam. Também tinha sido separado lá na infância e tal. E de repente, randomicamente, assim, no mundo achou. E aí ainda teve essa confusão, achando que era a mesma pessoa e era outra. Mas assim, que nem nesse caso é o mesmo nome, existem os homônimos. Eu tenho um homônimo, descobri isso no hospital. Porque eu tava um dia lá fazendo minha consulta no hospital, e aí a moça me perguntou, o nome da sua mãe é tal? Eu falei, não. Ela falou, o seu endereço, sei lá, o seu telefone é esse? Eu falei, não. Ela falou, você não é a Ana Paula Lazzarini? Eu falei, sou. Ela falou, olha, então tem outra aqui. Olha só, no mesmo hospital, fazendo a mesma consulta, uma pessoa... É que o meu nome, o Lazzarini também não é tão comum, né? Mas é até um nome curto e básico, né? Ana Paula, tem trocentas, e aí calhou de ter. Aí a única diferença é o nome de casado, né? Aí eu tenho o Fornazari, que acho que não tava lá no cadastro ainda, tava só até o Lazzarini, que vai dar uma outra diferençazinha ali. Mas o que essa mulher, o que a moça que nos conta esse relato fala que era um sobrenome bem incomum. E aí tem o mesmo nome, com um sobrenome bem incomum. E aí tem os mesmos sintomas. E aí trabalhar no mesmo lugar, ou na mesma função, né? Cara, e assim, tá um dia atrás. E se fosse alguém se parar, eu vou usar o nome dela. Exatamente pra quê a pessoa faria isso? Se tem alguém usando o nome dela. Ou será que existe alguém, uma coincidência tão grande dessa, de ter alguém com o mesmo nome e teve tudo isso? De fato, eu gostaria muito que elas encontrassem as gravações para comparar, para aquela médica que atendeu online poder dizer se é de fato a mesma ou não. Porque se trata de uma gêmea, que é, né? Mas aí ia ser muito coincidente. Gente do céu! Agora tem o lance da outra dimensão.
Que é o que eu falo, gente. Acontece um negócio muito estranho. Vou voltar a contar aqui o negócio da minha mãe, que aconteceu lá na praia. Que ela tava na praia. E pra quem não viu, pra quem já ouviu várias vezes eu contando. Eu sempre acho o gancho, eu falo, porque aconteceu aqui, entendeu? Conosco. Quer dizer, não foi comigo, mas foi com a minha mãe. Ela tava na praia e aí duas mulheres se aproximaram dela, sabe? Tipo, olhando assim, olhando pra ela, querendo... E minha mãe olhava pras mulheres, tipo, por que essas mulheres estão olhando pra mim, né? Até que as duas chegaram e falavam, oi! Tipo, como se conhecesse. Minha mãe, oi! Aí elas, você não é a Maria? Minha mãe falou, sou, que é o nome da minha mãe. Você não é cabeleireira? Minha mãe falou, sou, porque minha mãe é cabeleireira. Ela falou, então, você não lembra da gente? Aí minha mãe, tipo, ai, gente, desculpa. Não. Aí uma olhou pra cara da outra lá da rodoviária em Osasco. Minha mãe falou assim, mas gente, eu não estive na rodoviária em Osasco. E faz anos que eu não vou pra Osasco, né? Não, minha mãe falou, aí uma olhou pra outra e falou, mas é você, é igualzinho, é você. Aí minha mãe, ai gente, desculpa, vocês devem estar se enganando, porque não sou eu não estive lá, eu não conheço vocês, sabe? E aí uma ficava olhando pra outra com uma cara de espantada, do tipo, acho que ela tá fingindo que não conhece a gente agora, sabe? Aí elas ficaram sem jeito, minha mãe ficou sem jeito, elas falaram, tá, tipo, desculpa, então, e saíram meio sem entender nada, e minha mãe sem entender nada, porque elas assim, também foram categóricas e falaram, é você, é igualzinho você, e elas devem ter conversado, sabe, tudo lá, e o mesmo nome, a mesma profissão, igual. E aí você fica, mas gente, um doppelganger? Minha mãe de outra dimensão tava lá, sei lá, na rodoviária, ou existe uma cópia nossa mesmo, ou eu não sei, gente. Ou será que tem esses pulos aí de dimensões paralelas que às vezes se cruzam? Porque eles falam assim, que existem os multiversos. E cada coisinha que você faz altera a próxima ação e cria um outro caminho que você também percorre. Então, vamos dizer que, por exemplo, eu resolvi numa outra dimensão, sei lá, tipo, eu não gravei hoje. E aí isso já vai me levar para um outro rumo. Não sei, algo assim. Ai, meu Deus. É complicado, mas eu vejo umas histórias que eu falo, cara, pode ser. E se for? E se tiver umas falhas na Matrix, onde a gente tem acesso... Ou algumas pessoas vai pra lá, vem pra cá, numa dimensão daqui, dali, some, aparece. Não sei. O que vocês acham? Deixem as suas opiniões e se já aconteceu algo parecido com vocês, conta pra gente. E vamos pro próximo relato, eu achei bem interessante e pode ser que tenha uma explicação, sim. Né? É muita loucura, mas às vezes tem alguém com o mesmo nome, com os mesmos sintomas. Aí é aqueles casos que aparecem na televisão. Os mesmos sintomas, com a mesma função, de repente... Pode ser. Então agora vamos pro próximo relato, que é: seria o meu quarto assombrado ou mediunidade escondida? Vamos ver. Olá, Ana e assombrados, eu vou me nomear aqui como Chiquinha para ser identificada nos próximos relatos que vou mandar. Não se preocupe, se houver nomes já estarão trocados também. Hoje eu vou contar alguns acontecimentos que passei no meu quarto ou que envolveram o quarto. Pois bem, por volta dos meus 14 anos de idade, eu tinha um certo medo. De uma boneca que eu ganhei dos meus pais. Essa boneca era bem grande, do tamanho de uma criança de 5 anos. Sabemos bem. Tinha alguma coisa estranha no olhar dela e a todo momento eu me sentia observada. Eu era doida para jogar essa boneca fora, mas a minha mãe não deixava. Nessa época eu estudava à tarde, mas nesse dia, em especial, eu cheguei cedo em casa, por volta de umas 4 horas da tarde. Entrei, me troquei e avisei para minha mãe que eu ia para casa da minha amiga, que morava atrás da minha casa. Quando eu voltei para casa, era umas 6 horas, e quando eu entrei, fiquei na sala e logo meu pai veio brigar comigo porque eu não podia ficar comendo Nescau puro. Sim, Ana, antigamente, assim, eu era viciada em comer Nescau puro. Era uma colherada na boca e um olho na porta pra ver se vinha alguém.
Enfim, eu falei pra ele que eu não estava em casa e que eu tinha ido pra minha amiga. E a minha mãe logo chegou na sala confirmando isso. Só que ele continuou afirmando que me viu passar por trás dele, correndo com a lata de Nescau na mão. Mais um doppelganger, mais uma coisa de outra dimensão. Com a lata de Nescau na mão e me enfiar debaixo da minha cama. Eu já quase chorando, falei que não era eu. E eu perguntei pra ele como era essa tal menina que ele viu. E Ana, pasmem, ele descreveu a menina com as mesmas roupas que eu. Até o broche no cabelo que eu tinha colocado, ele falou. Só que eu tinha esquecido o broche em casa. Na verdade, eu tinha esquecido o broche na casa da minha amiga. E quando eu saí de casa, o meu pai ainda não tinha chegado do serviço. Então, não tinha como ele saber desse broche. E em um tom debochado, ele falou: então era sua irmã gêmea, por certo. Ele, cético, não acredita em nada de assombração, né? E nem em religião. Eu fiquei meio cabreira, sabe? De ir no quarto, mas eu acabei indo. Quando entrei, os meus olhos foram diretamente em direção à boneca, que ficava do lado da cama. E eu vi como se fosse uma silhueta de uma menina idêntica a mim, com as mesmas roupas e tudo, em frente à boneca. E nem deu tempo de gritar, mas essa menina sumiu. Depois disso, eu fiquei alguns meses sem dormir sozinha e tratei logo de empacotar essa boneca e jogar embaixo da cama. Mas agora vamos dar um salto de uns 3 anos. Isso me ocorreu durante uma madrugada. Eu acordei do nada com uma pequena luz flutuando em cima da minha cama. De início, eu apenas virei para o lado e deixei para lá, achando que era, sei lá, alguma luz que passava pelas frestas das telhas. Só que eu não consegui voltar a dormir. Virei novamente e a luz estava um pouco maior e agora um pouco mais próximo do meu rosto. Eu, sem saber o que era aquilo, estendi a mão para tocar, só que no milésimo de segundo a luz avançou no meu rosto e eu fiquei sem ar. Era como se alguma coisa estivesse me sufocando e eu não conseguia gritar nem sair dali. Fiquei nessa agonia por uns 2 minutos sem conseguir me debater. E aí eu mentalizei um santo anjo na minha cabeça e aquilo me soltou. Eu não fiquei para saber o que era, só sei que eu pulei da cama e corri para o quarto da minha mãe. Depois desse dia, outras coisas começaram a me ocorrer e não só comigo. Meu irmão, ele tinha o costume de vir no banheiro, que fica do lado do meu quarto, durante a madrugada. E ele vinha no escuro, só com a luz baixa do celular iluminando. Uma vez ele disse que ao passar do lado da porta da sala, ele viu um homem atravessar a porta e andar na frente dele, indo em direção ao banheiro. Ele, como não tinha medo, foi atrás e viu esse homem entrando no meu quarto e sumindo, Ana. Depois disso, ele nunca mais andou de madrugada pela casa. Um outro acontecimento foi eu ter visto uma silhueta de um senhor de terno, aqueles bem antigos. Ele usava chapéu e estava em pé na frente da minha cama. Era uma sombra bem clara, mas que dava para ver a cor da roupa e tudo. Era um terno cinza e quando eu vi, era apenas 10 da manhã e só estava eu em casa. E por fim, um último acontecimento é a minha cunhada, que estava grávida e a gente estava conversando sobre ela começar o trabalho de parto na madrugada já, né, que naquele momento ela estava com algumas dorzinhas. E aí fomos todos dormir e eu acordei de madrugada com uma mulher chorando baixinho. Eu achei que era minha cunhada e levantei correndo, acendendo a luz da cozinha para ver se estava tudo bem. E PS aqui, uma observação na verdade aqui. Ela mora num quartinho dentro do muro. Dentro do muro? Ela mora num quartinho dentro do muro da minha mãe, junto com meu irmão. E o acesso para lá é pela cozinha. Enfim, acho que é um quarto ali junto à casa, é isso? Só que quando eu cheguei na cozinha, tava tudo em silêncio. Eu voltei para a cama e me virei para a parede, ficando de costas para a porta do quarto. O choro baixinho voltou e eu comecei a tremer, já imaginando que era algo sobrenatural, mas aí eu decidi não olhar. Quando do nada eu tomei um beliscão no braço, mas tão forte que no outro dia tinha ficado até uma marca roxa.
Eu até gritei de dor na hora, porque foi tão repentino que eu fiquei paralisada até amanhecer na mesma posição. Por hoje é só, Ana. Eu não sei o que acontece. Eu não sei se sou eu ou se é o quarto, mas me acontece cada coisa estranha. Penso até que sou médium, mas nunca procurei me aprofundar nesse assunto. Me desculpe os erros de digitação e por ter ficado grande. Em breve voltarei com mais relatos. Um beijo a todos e fui. Um beijo pra você, obrigada. As coisas se concentram no quarto, é isso? Apesar que ele viu o homem no corredor, mas entrando no quarto... enfim, e várias aparições, né? Uma menina igual a você, um homem de chapéu, um outro homem, sei lá, um choro feminino. E aí é que eu penso, será que existe, por algum motivo, eu não sei qual, uma espécie de portal nesse quarto, onde diversas entidades e espíritos entram e saem a todo momento? A questão da boneca, eu não sei se seria a boneca em si, mas alguma coisa que acompanhava a boneca, né? Alguma criança, sei lá, algum espírito de criança que se apegou ali à boneca e queria ficar ali e talvez se colocasse como você por algum motivo, não sei qual. Isso se foram espíritos, né, se mostrando como você, porque te admirou, porque queria ser você, e às vezes, né, tá meio perdido, fala, nossa, ela tem uma vida legal, queria ser ela, brincar com essa boneca, sei lá. Ou um lance de outra dimensão também, como a gente estava discutindo aqui, será que há uma dobra, um negócio ali, que de repente é você de outra dimensão que tá vivendo ali também, por conta de sei lá, um campo que existe e facilita as dimensões se entrelaçarem ali? Eu não sei, gente. Não sei. O que vocês acham? Deixem suas opiniões e contem os seus relatos. E vamos pro próximo, que é o quarto da bagunça. Todo mundo tem um quarto da bagunça, né? Não todo mundo, mas acho que muita gente tem aí o quartinho da bagunça em casa. Olá, Ana e queridos assombrados. Uma moça que nos conta. Eu morei num sítio assombrado. E foi o primeiro relato mandado para Ana. Ok. Nesse sítio acontecia de tudo. Porém, entre tantos acontecimentos, havia os que mais nos abalava. E esse é um deles. Ana, o sítio tinha um quintal muito grande. E nesse quintal havia 2 banheiros, uma pia e um quartinho, que no começo eu e meus filhos chamávamos de quartinho da bagunça. Um dia, minha mãe, hoje falecida, falou que bagunça não era coisa de Deus e que eu e minha filha, na época com 15 anos, deveríamos arrumar. Bom, tiramos um dia então e jogamos fora as coisas imprestáveis e fizemos desse quarto uma sapateira. Sim, Ana e queridos assombrados, ficou bem legal. O quartinho tinha uma porta com trinco e ficou bom. E ficou bom, pois ao chegar no quintal já trocávamos os sapatos pelos chinelos. Bom, numa dessas vezes em que a minha cunhada e sobrinha do meu marido foi nos visitar, ela, minha cunhada, acabou esquecendo uma sandália dela no quartinho. Entrou no carro de chinelo e acabou indo embora e esqueceu as sandálias. Só que eu não notei isso. E à noite, bem tarde, começamos a ouvir batidas numa porta no quintal. Eram batidas insistentes, altas o suficiente para nos acordar. Eu me levantei e fui olhar no quintal. Continuava ouvindo as batidas. Pensei que os meus filhos, sem querer, poderiam ter prendido um dos filhotes pequenos no quartinho. Ana, eu juro pra você que eu deveria ter ignorado isso. Devia ter virado de lado e voltado a dormir. Sei lá, ter feito uma oração silenciosa na minha cabeça, qualquer coisa. Menos ter ido no quintal. Eu olhei da área e continuava ouvindo barulho. E vi que vinha do quarto vinha do quarto no qual havíamos colocado os sapatos. E as batidas vinham de dentro para fora. Fui me aproximando, orando para que quando eu abrisse a porta do trinco, quando eu abrisse a porta no trinco, pulasse um filhotinho da minha cachorra, né? Como eu queria que fosse.
Ana, mal abri a porta e o par de sandálias da minha cunhada voou no meu rosto. Ana e queridos assombrados, é como se elas tivessem sido jogadas em mim. Bateu as duas no meu rosto, deixando inclusive marcas. Eu dei um grito e corri para dentro de casa, acordando todo mundo. Chorei muito de nervoso, com o rosto e o pescoço assim queimando e marcados. E eu forcei a barra e fui deitar, mas dormir nunca. Ana, minha cunhada, segue uma religião das brabas, sabe? Eu prefiro nem comentar. E ela sempre disse que os seus guias têm muitos ciúmes de suas coisas, de seus pertences. Aí eu te pergunto, eu tenho culpa dela ter deixado as malditas sandálias na minha casa? Outra vez, ela colocou a sua calcinha na corda. Calcinha? Ela colocou a sua calcinha na corda e o jumentinho que o meu pai deixou em minha casa comeu a calcinha dela e amanheceu morto. Ai, tadinho. Outra vez, ela dormiu no meu quarto comigo, quando meu marido estava de plantão. Eu acordei vendo um bode nos pés da minha cama. Hoje em dia, esses fatos têm mais de 25 anos e nós não temos muito contato. Mas que as coisas eram estranhas, isso era. Obrigada por ler meu relato. Beijos em todos. Um beijo pra você, obrigada. Gente, será que tudo isso é tipo ciúme, identidade em relação... Mas eu não tenho um meio termo, um discernimento nas coisas aí? Não tem. É tipo assim, ninguém toca. Não importa quem, não importa como, não importa a situação. Se chegar perto, vai tomar lapada. Mas, gente... Então, pelo que ela fala da marca, eu não sei se foi só jogado na direção dela, ou talvez no susto ela não tenha reparado, ou tenha sido pá, tipo, dado mesmo, sabe? Não que você joga na pessoa, mas que você dá o tapa com o negócio, entendeu? Tá, você dá na cara, assim, com o sapato, sabe? Porque aí eu acho que é mais forte, não sei. Sei lá, né? Também se tratando de entidade, eu não sei a força. Eu não quero saber também. Mas seria isso aí, o negócio lá. Ela já falava isso, que as entidades tinham muitos ciúmes das coisas dela. Aí ela esquece o sapato e eles dão uma sapatada nela. Ela deixa a calcinha no varal, o bichinho come e morre. Tudo bem que ele pode, de fato, qualquer outra coisa que ele poderia ter comido, engasgou, e enfim, né? Pode ter, né? Foi coincidência ou não ser um objeto dela. E ela vê assim um bode nos pés da cama, quando a irmã dormiu lá. E deve ter outras coisas também, que ela não contou tudo aqui. Mas e aí? Ou tomar uma sapatada na cara sem ter culpa nenhuma de nada? Por quê? Eita lá, e aí, você devolveu o chinelo? Vou botar fogo também no chinelo. Ai, meu Deus. Ah, que é isso? Bom, mais interessante e assustador, né, gente? Pelo amor de Deus, se ponha-se. Vocês se colocam na situação? Às vezes você fala, imagina se sou eu lá, imagina essa coisa acontecer comigo. Meu Deus. Próximo relato. É este. Deixa eu ver se ele tem título. Deixa eu só ver aqui. Não tem título. Relato. Não tem título esse, tá? Oi, Ana, tudo bem? Primeiramente é um prazer estar aqui. Eu e minhas filhas ouvimos sempre os relatos do seu canal e gostamos muito. É uma moça que nos conta. Eu vim trazer o meu relato que aconteceu quando eu tinha 16 anos. Os nomes já estão substituídos, trocados. Essa história aconteceu em uma cidade bem pequena no interior do Paraná, perto de Maringá. Em uma noite de sexta-feira, eu e uma amiga, Luana, saímos do colégio em torno das 9 da noite. Estudávamos à noite. Andando pela calçada, encontramos o Júnior e o Marcos, que estavam passando de carro e nos chamaram para dar uma volta. Lembrando que a cidade era pequena. Esses dois rapazes já eram nossos amigos. Nós duas topamos e entramos no carro dos meninos e fomos em um carreador, que é uma estrada de sítio. Para ouvir música e beber alguma coisa.
Ao chegar lá, começamos a conversar e eu resolvi ir do outro lado do carreador. Fui em direção a uma árvore chamada Paineira. Era uma árvore grande, majestosa. E comecei a ir em direção a essa árvore. O chão estava cheio de folhas secas e tocava música Fada, do Vitor e Léo. Então abaixei a cabeça, olhando para o chão, porque eu precisava ver onde eu estava pisando. E quando me aproximo da árvore, vejo 2 pés. Então eu comecei a olhar para cima lentamente. Ana, era um homem, com uns 2 metros de altura. Não, com uns 2,30 metros de altura, aproximadamente. Ele usava um terno preto, uma camisa branca, não tinha rosto e suas mãos chegavam abaixo do joelho. É o Slenderman. Claro que eu fiquei apavorada com o que vi e me virei imediatamente, chamando todo mundo para ir embora. Eu dizia, gente, vamos embora, vamos embora. E eu não conseguia dizer o motivo, só dizia para ir embora. A Luana entrou no carro e eu não me recordo da reação dela. O Júnior viu também e ficou apavorado e já querendo ir embora imediatamente. Ele estava dirigindo. Porém, o Marcos não estava entendendo muita coisa. Mas quando olhou para trás, também viu o tal ser e entrou no carro pela janela. Isso mesmo, pulou para dentro pela janela. Ele entrou no carro pela janela, tamanho o susto que levou ao ver tal criatura. O carro estava em uma direção que, se seguíssemos adiante, seria assim um caminho muito longo e passaríamos na frente do cemitério da cidade. Então nós preferimos esse caminho do que passar na frente da criatura, que seria o caminho mais curto para um retorno. Pois bem, passaram-se uns 10 anos e eu estava em uma roda de conversa com algumas amigas e elas começaram a falar de uma criatura chamada Slenderman, que seria muito alto, sem rosto, que usa terno e tem braços longos. Quando eu ouvi aquilo, eu lembrei exatamente do que eu tinha visto há anos atrás. Foi então que procuramos na internet essa descrição e era exatamente a figura que eu teria visto com os meus amigos. E foi isso, Ana, eu vi o Slenderman e só soube que era ele 10 anos depois. Muita gente não acredita na minha história, mas eu não me importo, porque sei exatamente o que eu vi naquela noite. Um grande abraço. Um beijo pra você, obrigada. Às vezes eu penso assim, tá, foi uma criação da internet, mas será que quem criou isso não criou baseado em alguma coisa que ele viu? Alguma coisa que ele teve experiência, né? Então, de repente, realmente existe. Ou, de repente, não sei que ano que foi criado isso, se tem acesso a essa informação, sei lá. Mas de muitas pessoas pensarem e acreditarem, talvez nisso cria lá aquela forma, o pensamento, né? Aquela tupa. E aquilo passa a existir de verdade no astral. Enfim, não sei. Já existia o lance do Slenderman nessa época? Alguém já viu? Conta pra gente. Deixa eu só ver se eu vou anotar aqui. Próximo relato. O que tinha naquela escuridão? Uma moça também que nos conta. Olá, Ana e assombrados. Meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Ciclana. Eu tenho 22 anos e sou do interior de Goiás. Acompanho o canal desde 2019, quando acabei perdendo um amigo próximo e acabei descobrindo o canal para distrair a cabeça e me apaixonei. Tanto que hoje em dia escuto no trabalho os relatos. Bom, mas vamos para o que interessa. Quando eu era pequeno... é um moço? Ou é uma moça? Agora eu não sei. Não, meu nome é Fulana, então é uma moça mesmo. Quando eu era pequena, não me lembro muito bem quantos anos eu tinha na época, mas chutando a idade, assim, acho que eu tinha uns 11 anos por aí. A minha mãe, na época, morava numa pequena cidade vizinha com o meu padrasto e com a minha irmã, 7 anos mais nova que eu, e com meu irmão caçula. Eu, meu irmão mais velho, morávamos com a minha avó, é isso? Éramos muito apegados a ela, então preferimos morar com ela. Mas todos os finais de semana minha mãe buscava a gente para ficar com ela ou ia para casa da minha avó e tal. Nesse final de semana ela resolveu ir para casa da minha avó e decidiu dormir por lá. À noite, como de costume, a gente jantou e foi ver lendas urbanas que passavam no programa do Gugu. Lembro que nesse dia passou a história da bruxa da perna de ferro.
Eu era uma garotinha, assim, bem corajosa. Sempre assistia todos esses lendas urbanas aí e não tinha medo. Porém, nesse dia, me deu um medo tão grande. Quando fomos dormir, minha mãe jogou um colchão de solteiro na sala, que era do lado do quarto da minha avó. Só para vocês entenderem, o quarto não tinha porta, então qualquer luz acesa já iluminava o quarto todo. E a minha mãe dormiu com meu irmão pequeno. Meu padrasto não estava junto, tinha ficado na outra cidade, e eu dormia na cama com a minha avó e minha irmã, que dormia do lado da minha avó, e eu dormia pelos pés da cama. Meu irmão mais velho dormia numa cama de solteiro do lado da cama da minha avó. As luzes estavam apagadas, estava tudo assim numa total escuridão. Eu, com medo e pensando naquela lenda, tampei a cabeça com o cobertor e fiquei ali morrendo de medo, com o coração acelerado, com a falta de ar embaixo do cobertor, suando. Só quem já ficou com medo e se escondeu debaixo das cobertas sabe a sensação que eu senti naquele momento. Ah, eu sei bem como é. Eu achando que era bobeira minha, né? Queria me destampar. Porém, eu sentia que não deveria fazer isso, que devia ficar coberta. Então, eu senti a minha coberta ser puxada. E eu segurando com medo. Pensei comigo mesma que poderia ser a minha avó puxando ela com os pés, né? Já que eu estava dormindo pelos pés dela. Mas mesmo assim, eu sentia que não deveria me descobrir. Eu estava morrendo de calor debaixo daquela coberta, custando respirar. Então, para piorar, o meu travesseiro começou a mexer. Como se estivesse sendo puxado. E estava quase caindo da cama já. E eu morrendo de medo de tirar a coberta e ver alguma coisa naquele escuro. Esperei mais um pouco, porém, quando não estava mais aguentando, eu vi que a luz tinha sido acesa. Logo me desembrulhei. E era minha mãe que acendeu. Veio no quarto desesperada, acordando todo mundo e falando que quando estava deitada, ela abriu o olho e na escuridão viu uma face, escura também, perto do rosto dela, olhando para ela. Ela, com medo, fechou os olhos e ficou ali, né? Morrendo de medo, sem conseguir abrir o olho novamente. Então ela escutou alguém tropeçando no carrinho de bebê que estava do lado dela. Foi quando ela tirou forças de onde não tinha e meteu a mão no interruptor e acendeu a luz. Eu fiquei em choque e contei para ela o que tinha acontecido comigo também. Porém, eu acho que ela não levou muito a sério o que eu disse. Eu acho que ela achou que, por eu ser pequena, eu estava inventando. Criança não tem crédito, né? Tadinhas. Mas só eu sei o que eu senti aquela noite. Então, Ana, esse é o meu relato. Estarei aqui na torcida para ser lido e tenho certeza que quando lerem eu vou pular de alegria. Um beijo a todos, espero que tenham gostado e que tenham entendido. Me desculpa se passou algum erro despercebido, eu queria muito ter enviado antes esse relato, porém, agora que eu tomei a iniciativa para mandar. Um beijo a todos, que Deus possa abençoar sempre cada um de nós. Fui! Um beijo para você, muito obrigada. Gente, então tinha alguma coisa mesmo lá, enchendo os pacovar, porque, vá, né? Pô, a gente tá com medo, ele fica puxando coberta só pra dar mais medo ainda, puxar o travesseiro, puxar de volta, deixa eu dormir, caramba. Ai, bem que a gente podia ter essa coragem, né? Fih, a gente faz xixi na calça, mas não sai dali, não. Medo, ainda que aquela sensação, se eu tirar a coberta eu vou ver alguma coisa aqui. Rapaz, eu acho capaz de desmaiar. De não conseguir respirar, mas não tirar as cobertas. Que situação, credo. Mas será que foi em relação a essa lenda? Ou o que acontece? Que eu acho, né? Que acontece. Não é que a bruxa da lenda tenha vindo. Mas, se aquele conteúdo que você assistiu lhe causou um medo, aquilo abalou o teu bem-estar, né? Você começou a vibrar no medo. Então, essa baixa na vibração, essa mudança na tua vibração, facilita ou dá entrada para outras coisas que estão por ali, te dá uma zoada, entendeu? Elas não conseguiriam se aproximar se você tivesse numa vibração boa, ok, legal. A partir do momento que aquilo te causou medo, poderia ser um filme de terror, poderia ser, sei lá, uma matéria na televisão que te causou terror, sabe? Alguma coisa assim, te abalou, abriu espaço, às vezes, para outra coisa chegar.
E talvez tenha abalado você, sua mãe também vai saber. Eu não sei que lenda que é essa, mas é isso que eu penso. Vamos agora para o próximo e último relato de hoje, que é um curtinho e se chama Mulas Sem Cabeça. Seriam elas mulas sem cabeça? Vamos ver. Tem pouco relato de mula sem cabeça até aqui. Porque, bom, vamos ver. Possíveis nomes estarão trocados, ok. Esse caso aconteceu há muitos anos atrás. É uma moça que nos conta. Quem presenciou foi a minha tia mais velha e os meus avós, pais do meu pai, quando ainda moravam nesse mesmo bairro que eu moro hoje. Era noite e eles estavam voltando da cidade. O nosso bairro fica numa área rural, a uns 4 quilômetros da cidade. E antigamente aqui não tinha tanta casa como tem hoje, o que fazia do bairro um breu só. No terreno ao lado era e ainda é um pasto de vacas e cavalos. Desde sempre tem animais ali. O vô João, a avó Maria e a tia Joana estavam voltando para casa após a missa, que havia acontecido à noite. Devia ser por volta de umas 9 da noite, quando de longe avistaram faíscas, como as que acontece quando os ferreiros batem em ferro quente. Algo estava batendo ali. Dava para ouvir cavalos correndo, mas pela distância ainda não podiam ver do que se tratava. À medida que chegavam perto daquele ponto do pasto, pela rodovia que antes não era asfaltada, viram que ali havia 2 cavalos grandes, porém, no lugar de suas cabeças havia fogo. Eles aparentavam estar brigando, tipo dando cabeçadas, entre aspas, um no outro. E é de onde vinha aquela faísca que eles viram de longe. Quando se deram conta do que se tratava aquilo ali, se puseram a correr mais do que podiam, com medo de que, sei lá, aquilo viesse atrás deles. Chegaram em casa, fecharam a porta e ficaram lá quietinhos. O barulho dos cascos e das pancadas era tão alto que dava para ouvir de onde ficava a casinha que eles moravam. Contaram que aquilo durou até umas 3 horas da manhã e de repente simplesmente parou. Seria aquilo um delírio? Ou mulas sem cabeça? Abraço pra vocês. Um beijo pra você, muito obrigada. Gente, não tem muito relato de mula sem cabeça aqui. E a mula sem cabeça seria o quê? Um tipo de maldição, assim como de alguns lobisomens? Diz uma lenda de que a mulher que casa com o padre vira mula sem vira mula sem cabeça. Ai, ai. Mas ali era o quê? As 2 mulheres que brigavam pelo mesmo padre agora continuam a virar mula sem cabeça e continuam brigando pelo padre. Mas também tem uns padres bonitos. Não pode ter padre bonito. Devia ser proibido. Se é bonito, não pode ser padre, tá? Não pode ter ordenação, que não pode ser padre. Bonito não é padre. Ou você é bonito ou você é padre. Aí depois vai o quê? As mulheres viram mula sem cabeça. Difícil, né? Ai, ai, fora brincadeira. Então, não sei, porque é raro os avistamentos de mula sem cabeça. Veja, assim, a quantidade de avistamento que tem os relatos que tem de lobisomem, de saci, né? Mas a mula sem cabeça não tem tanto. Ainda bem, né? Porque não tem tanto padre bonito. Os padres... Ai, Senhor. Ai... Não, brincadeira, gente, porque eu não sei se seria exatamente isso. Isso é uma lenda, né, que criou, que a mulher que, sei lá, gosta ou fica culpada vira mula sem cabeça. Mas, às vezes, existe mesmo um negócio aí no astral, não sei, que é esse ser aí. Um cavalo que tem fogo no lugar da cabeça, não sei. Aí diz que você tem que esconder as unhas, os dentes, quando passa por ele. Eu não entendo muito, assim, a mula sem cabeça. Não entendo. O que ela vai fazer? Ela... vai te atropelar? Vai botar fogo? Não sei, eu não sei. O lobisomem a gente já fica. O negócio vai ser, ele pular pra cima de mim, vai me estraçalhar. O saci é levado, né? Ele faz lá as tripulia dele e troca sal pelo açúcar e não sei o que, e faz, te engana, rouba criança, essas coisas. A mula sem cabeça faz o quê? Coitada. Né? Até, em
avó também não contava muita história de mula sem cabeça. Por isso que eu falo, não tem muita intimidade com mula sem cabeça. Mas digam aí o que vocês sabem mais dessa lenda da mula sem cabeça. Já viram alguma coisa? Conhece alguém que já viu? Conta aqui pra gente, envie o seu relato ou deixe o seu comentário. Deixe o seu comentário e se for comentar que seja com respeito, por favor. Pessoal, um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.